Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mateus 22:14. Você já se sentiu deslocado, como se houvesse algo em você que ninguém mais consegue entender? E se eu lhe dissesse que essa sensação de não pertencer é um sinal? Um sinal de que você pode ser um dos escolhidos por Deus. Neste exato momento, existe uma batalha espiritual acontecendo. Uma luta silenciosa que a maioria das pessoas sequer percebe. Este vídeo não é apenas mais um conteúdo na internet. É um chamado. Um chamado para aqueles que carregam um propósito maior. Uma missão que vai além do que os olhos podem ver. Mas cuidado, o que você está prestes a descobrir pode mudar a forma como você vê o mundo. E se eu lhe disser que nem todos são capazes de suportar a verdade sobre ser um escolhido? Talvez você já tenha percebido que a vida de um escolhido não é fácil. Pelo contrário, é cheia de desafios, lutas internas e uma sensação persistente de isolamento. Você já se perguntou por que, mesmo cercado por pessoas, ainda se sente sozinho? Já se sentiu como se estivesse sendo preparado para algo grandioso, algo que você não pode explicar, mas sabe que está lá? Este não é um caminho que todos estão prontos para trilhar. Na verdade, muitos prefeririam não saber. E é exatamente por isso que este vídeo é tão importante. Porque se você está aqui, existe uma razão. Talvez você tenha passado a vida inteira tentando se encaixar, buscando aprovação, mas sempre sentindo que há algo mais, algo que o mundo não consegue ver. A verdade é que ser um escolhido de Deus é como carregar uma marca invisível, uma luz que nem todos conseguem compreender. E essa luz pode tanto atrair pessoas quanto afastá-las, deixando você se perguntando por que sua presença causa desconforto em alguns. Então vamos falar a verdade que a maioria teme. O que significa realmente ser um escolhido? Será que você tem coragem de olhar para dentro de si e reconhecer os sinais que Deus colocou em sua vida? Este vídeo vai mergulhar nas profundezas do que significa carregar o sinal espiritual de um escolhido. Vamos explorar como Deus usa os desafios e a solidão como ferramentas de preparação para um propósito maior. Se você está pronto para descobrir o que Deus tem reservado para você, fique comigo. Mas se essa mensagem te assusta, talvez seja um sinal de que esta jornada não é para todos. Se você sente um chamado para algo maior, se as palavras escolhido e propósito despertam algo em seu coração, então prepare-se, porque o que você vai ouvir a seguir pode ser a resposta que você tem procurado a vida toda. Ser um escolhido não é sobre ter um status especial ou ser superior aos outros. É sobre carregar um propósito que transcende a compreensão humana. Desde cedo, muitos escolhidos sentem que são diferentes. Não é que eles sejam melhores, mas que foram separados para uma missão específica. Essa sensação de não pertencer ao mundo ao seu redor é um reflexo de um chamado divino. Você já se pegou se perguntando por que parece ser o único a ver as coisas de uma certa forma? Por que você sente as dores do mundo de maneira tão intensa? Isso é porque você foi chamado para um propósito maior. Quando Deus escolhe alguém, Ele o faz de maneira muito clara e, ao mesmo tempo, misteriosa. O chamado pode se manifestar de várias formas: uma inquietação constante, uma voz interna que o empurra em direção a algo maior, ou uma série de circunstâncias que parecem conspirar para colocá-lo em um caminho específico. Não é incomum que os escolhidos sintam que estão vivendo uma vida diferente da maioria das pessoas. Enquanto muitos buscam coisas como sucesso, riqueza ou aprovação, os escolhidos buscam algo mais profundo: significado. Eles sabem, no fundo do coração, que foram criados para algo mais. Esse chamado nem sempre é fácil de aceitar. Na verdade, ele pode ser assustador. Pode levá-lo a momentos de solidão, a questionar o seu lugar no mundo. Por que eu? Por que eu sinto essa necessidade tão profunda de ir contra a corrente? Essas são perguntas comuns para aqueles que carregam o chamado dos escolhidos. A verdade é que Deus não escolhe com base em méritos humanos. Ele escolhe os fracos para confundir os fortes, os humildes para confundir os sábios. Se você sente esse chamado,
é porque Deus viu algo em você que pode ser usado para a sua glória. Além disso, o chamado dos escolhidos vem acompanhado de uma responsabilidade. Deus não revela o propósito de uma vida sem razão. Ele espera que aqueles que Ele escolhe respondam a esse chamado, mesmo quando a jornada parece difícil. Há momentos em que você se sente tentado a ignorar esse chamado, a voltar para uma vida mais normal. Mas algo dentro de você sempre o puxa de volta, não é? Esse é o sinal de que seu propósito é maior do que qualquer resistência que você possa sentir. Este é o verdadeiro teste do chamado dos escolhidos, a disposição de seguir um caminho que nem sempre é claro, mas que promete uma realização maior do que qualquer coisa que este mundo possa oferecer. Os escolhidos carregam um sinal espiritual que não pode ser visto com olhos humanos, mas que é profundamente sentido. Este sinal não é algo que você possa apontar em si mesmo ou explicar facilmente para os outros. É uma marca que Deus coloca em sua alma, um brilho espiritual que o diferencia. Talvez você tenha notado que por algum motivo as pessoas são atraídas ou, às vezes, repelidas por você sem entenderem o porquê. Há uma presença em você que é impossível de esconder. É como se você carregasse uma luz interior que ilumina tudo ao seu redor. Essa luz não é algo que você possa adquirir ou criar por conta própria. É um presente de Deus, um reflexo da presença dele em sua vida. Quando Deus escolhe alguém, Ele coloca uma luz espiritual dentro dessa pessoa. E essa luz não pode ser apagada. Ela brilha em seus olhos, se reflete em suas ações e se faz presente em sua essência. Às vezes, você pode até não se dar conta dessa luz, mas as pessoas ao seu redor percebem. Elas sentem algo diferente, algo que as atrai ou as desafia a olhar para dentro de si mesmas. Essa luz é o que faz você se destacar, mesmo quando tenta se misturar. Ela é o que faz as pessoas procurarem você em busca de conselhos, mesmo quando você não tem todas as respostas. Ela é a razão pela qual você sente as coisas de forma tão profunda e enxerga o mundo com uma clareza que outros parecem não ter. Essa é a sua marca divina, o sinal de que você foi separado para um propósito maior. Você é como uma cidade construída no alto de um monte, não pode ser escondida, mas essa luz também traz consigo um peso. Às vezes ela faz com que você se sinta isolado, incompreendido. Ela pode até provocar desconforto em algumas pessoas, porque quando sua luz brilha, ela revela as sombras ao redor. Isso pode fazer com que os outros se sintam expostos, inquietos, sem nem mesmo saber o motivo. E é aí que reside a verdadeira essência do sinal espiritual. Ele não é apenas para o seu benefício. Ele serve para iluminar aqueles ao seu redor, mesmo que nem todos estejam prontos para essa luz. Portanto, não tema essa luz. Não tente escondê-la ou apagá-la para se encaixar. Você foi criado para brilhar, para ser uma testemunha viva da presença de Deus neste mundo. Esse é o seu sinal espiritual, e ele é uma parte essencial do seu chamado como um dos escolhidos. Uma das características mais notáveis dos escolhidos é a sua intuição espiritual. É como se eles tivessem uma visão além do alcance, uma sensibilidade que lhes permite enxergar além da superfície. Você já se encontrou em situações onde sentiu, quase como um pressentimento, que algo estava para acontecer? Ou talvez tenha percebido algo sobre uma pessoa ou situação que os outros não conseguiam ver. Essa intuição não é um dom comum. É um presente de Deus, uma maneira pela qual Ele comunica com você e o guia através das complexidades da vida. Essa percepção espiritual não é algo que você aprendeu ou foi treinado para ter. Ela vem do Espírito de Deus em você, assim como José na Bíblia, que recebeu sonhos e visões que o prepararam para um futuro extraordinário. Os escolhidos são dotados com uma visão espiritual que os ajuda a navegar pelos desafios da vida. Você pode sentir as intenções das pessoas, discernir o que é certo e o que é errado, mesmo quando a situação é nebulosa. Essa intuição é a forma de Deus te preparar para o que está por vir, para que você possa estar pronto para cumprir o propósito que Ele colocou em sua vida. No entanto,
Essa intuição também pode ser uma fonte de conflito. Pode fazer com que você se sinta isolado, pois as coisas que você percebe nem sempre são compreendidas pelos outros. As pessoas podem não entender por que você vê o mundo de uma maneira tão diferente, por que você sente as coisas de forma tão intensa. Mas essa percepção não é uma maldição, é uma bênção. É um sinal de que Deus está ativamente envolvido em sua vida, orientando-o e dando-lhe insights que a maioria das pessoas não consegue alcançar. Essa intuição também serve como um alerta para os perigos espirituais. Ela permite que você veja além das aparências, que sinta quando algo ou alguém não está alinhado com a verdade de Deus. Você pode ser atraído a ajudar aqueles que estão perdidos, a oferecer orientação, mesmo quando não é fácil ou conveniente. E é através dessa intuição que você é capaz de agir com sabedoria, guiando não apenas a si mesmo, mas também sendo uma luz para os outros. Portanto, não ignore essa intuição. Ela é uma ferramenta que Deus lhe deu para protegê-lo e guiá-lo em sua jornada. É um dom que confirma que você está no caminho certo, mesmo quando esse caminho parece solitário ou incompreendido. Lembre-se, José foi visto como um sonhador, mas foi através de seus sonhos que Deus o conduziu a um destino grandioso. Você também foi dotado dessa percepção, não para se esconder dela, mas para usá-la como um farol em sua caminhada. A história de Davi é um dos exemplos mais poderosos de como Deus escolhe aqueles que o mundo muitas vezes ignora. Quando Samuel foi enviado por Deus para ungir o próximo rei de Israel, ninguém pensou em Davi. Ele era apenas um pastor de ovelhas, o mais novo de seus irmãos, aparentemente insignificante aos olhos de sua família e da sociedade. No entanto, Deus viu algo em Davi que ninguém mais conseguia enxergar: o seu coração. Enquanto todos estavam focados na aparência externa, Deus estava olhando para a profundidade da alma de Davi. Você já se sentiu como Davi, esquecido ou subestimado? Talvez você tenha passado por situações em que parecia que os outros eram mais qualificados, mais fortes ou mais preparados. Mas é aí que reside o mistério de Deus. Ele não escolhe com base nos padrões humanos. Ele não se impressiona com a força física, a aparência ou as habilidades que o mundo valoriza. Deus olha para o coração e escolhe aqueles que têm um espírito disposto, uma fé inabalável e um desejo genuíno de seguir seu propósito. A jornada de Davi não foi fácil. Depois de ser ungido como rei, ele enfrentou inúmeros desafios. Foi perseguido, passou por momentos de extrema solidão e teve que enfrentar inimigos poderosos. Mesmo assim, ele permaneceu fiel ao chamado de Deus. Ele sabia que havia algo maior em sua vida, algo que ia além das circunstâncias momentâneas. Assim como Davi, os escolhidos frequentemente enfrentam adversidades. Eles são testados, não porque Deus quer vê-los sofrer, mas porque Ele está moldando-os, preparando-os para a missão que tem para eles. Davi também nos mostra que ser escolhido não significa ser perfeito. Ele cometeu erros, alguns deles graves. No entanto, ele sempre retornou ao Senhor com um coração arrependido. Isso é um lembrete poderoso de que Deus não exige perfeição de nós. Ele busca um coração que seja humilde, que reconheça suas falhas e que esteja disposto a se render ao seu plano. A força de Davi não estava em sua habilidade de nunca falhar, mas em seu relacionamento com Deus, em sua disposição de se alinhar novamente com o propósito divino. Portanto, quando você se sentir pequeno ou inadequado, lembre-se da jornada de Davi. Deus o vê de uma forma que ninguém mais vê. Ele conhece o seu coração e escolheu você por uma razão. A sua jornada pode ser cheia de desafios e momentos de dúvida, mas é através dessas experiências que Deus está construindo em você o caráter necessário para cumprir o seu propósito. Você não foi escolhido por acaso. Foi escolhido porque, assim como Davi, Deus vê algo em você que Ele pode usar para impactar o mundo. Uma característica marcante dos escolhidos é a profundidade de seu coração compassivo. Eles carregam dentro de si um amor que parece estar sempre transbordando. Um amor que muitas vezes
é incompreendido por aqueles ao seu redor. Você já se pegou sentindo uma profunda empatia por alguém que você mal conhece? Ou sentindo o peso da dor dos outros como se fosse sua própria? Este é um sinal de que o amor de Deus habita em você de maneira especial. E isso é algo que o mundo não consegue ignorar. É como se você tivesse uma conexão direta com o coração de Cristo, sentindo o que ele sente e sendo movido a agir. Os escolhidos não podem fechar os olhos para o sofrimento alheio. Há uma urgência em seu espírito para ajudar, confortar e guiar. Este impulso não vem de um desejo de ser reconhecido ou aplaudido, mas de um lugar mais profundo, onde o amor de Deus se manifesta. É um reflexo do próprio coração de Jesus, que ao ver as multidões era movido por compaixão. Assim como ele, os escolhidos são movidos a agir, mesmo quando é inconveniente ou difícil. Eles não podem simplesmente ignorar a dor do mundo, pois foram chamados para ser instrumentos do amor divino. No entanto, este coração compassivo pode ser um fardo pesado de se carregar. Em um mundo muitas vezes frio e indiferente, sentir as dores dos outros tão intensamente pode fazer com que os escolhidos se sintam sobrecarregados. Eles podem se perguntar por que parecem ser os únicos que se importam, os únicos que choram pelas injustiças e pelas tristezas dos outros. Mas é importante lembrar que essa compaixão não é uma fraqueza. É um dos maiores sinais de que Deus está trabalhando através de você. Seu coração foi moldado para refletir o amor incondicional de Deus, e isso é uma parte fundamental do seu propósito como um escolhido. Essa compaixão também o impulsiona a ser um canal de cura. Talvez você tenha percebido que as pessoas frequentemente se abrem com você, compartilhando seus problemas e dores mais profundas. Elas sentem que, de alguma forma, você pode entender o que estão passando. E isso é verdade. Deus lhe deu esse coração compassivo para que você possa ser uma luz em meio à escuridão, um porto seguro para aqueles que estão perdidos e em sofrimento. Através de você, muitos podem sentir o toque do amor de Deus, um amor que cura, restaura e dá esperança. Portanto, abrace seu coração compassivo. Ele é um presente divino e uma prova de que você foi escolhido para ser um agente da graça de Deus no mundo. Mesmo quando isso o faz se sentir vulnerável ou exausto, lembre-se de que você não está sozinho nessa jornada. Deus está com você, renovando sua força e guiando-o para ser a manifestação viva de seu amor. É um chamado nobre e sagrado, e você foi especialmente escolhido para isso. A solidão é uma companheira frequente na vida dos escolhidos. Enquanto muitos anseiam por se encaixar e ser aceitos, os escolhidos muitas vezes se encontram à parte, caminhando por um caminho que poucos compreendem. Você já se sentiu sozinho, mesmo estando cercado por pessoas? Já se perguntou por que parece ser difícil encontrar quem realmente entenda sua jornada? Este sentimento de solidão não é um erro, é uma parte integral do processo de ser um escolhido. Deus muitas vezes separa aqueles que Ele chamou para um propósito especial, para que possam ser preparados longe do barulho e das distrações do mundo. Essa solidão pode ser dolorosa. Pode fazer com que você questione seu valor e seu lugar neste mundo. Mas é precisamente nesses momentos de isolamento que Deus trabalha de maneira mais profunda em sua vida. Ele usa a solidão para moldar o seu caráter, para lhe ensinar a depender somente dele e para fortalecer sua fé. Assim como Moisés passou 40 anos no deserto antes de ser chamado para liderar o povo de Israel, e Jesus passou 40 dias sozinho no deserto antes de iniciar seu ministério, os escolhidos passam por períodos de isolamento para serem preparados para a missão que está por vir. Essa experiência de solidão não significa que você seja rejeitado ou que algo esteja errado com você. Pelo contrário, ela é um sinal de que Deus está separando você para algo maior. Há lições e revelações que só podem ser recebidas na quietude, quando todas as vozes ao seu redor são silenciadas e você pode ouvir a voz de Deus com clareza. É nesses momentos de aparente abandono que você percebe que não está realmente sozinho. Deus está mais próximo do que nunca, sussurrando aos seus ouvidos:
fortalecendo seu espírito e lhe dando a coragem para continuar. Os escolhidos muitas vezes são chamados para um caminho que poucos podem entender. As decisões que você toma, os sacrifícios que faz e a maneira como vê o mundo podem parecer estranhos aos olhos dos outros. Isso pode resultar em incompreensão e até mesmo em rejeição. Mas lembre-se de que essa solidão é um sinal de que você foi separado para um propósito único. Deus não o chamou para se encaixar. Ele o chamou para se destacar, para ser uma luz em meio à escuridão. E essa luz só pode brilhar verdadeiramente quando você abraça sua singularidade e entende que sua solidão é, na verdade, um tempo de preparação. Portanto, se você está passando por um período de solidão agora, saiba que você está em boa companhia. Os grandes heróis da fé também experimentaram a solidão em suas jornadas. Deus está usando este tempo para preparar seu coração, para fortalecer sua fé e para revelar mais do seu plano para a sua vida. A solidão dos escolhidos é temporária, mas a obra que Deus está fazendo em você durante esse tempo terá um impacto eterno. A jornada de José é uma das mais poderosas narrativas bíblicas que nos mostra como Deus prepara os escolhidos através das adversidades. Desde cedo, José teve sonhos que indicavam um futuro grandioso. No entanto, esses mesmos sonhos o colocaram em uma posição de rejeição, até mesmo dentro de sua própria família. Ele foi traído por seus próprios irmãos, vendido como escravo e, mais tarde, injustamente preso. Aos olhos humanos, parecia que a vida de José estava destinada ao fracasso, mas Deus tinha um plano que ia além do que qualquer um poderia imaginar. Você já passou por momentos em que sentiu que tudo estava contra você? Como se cada passo que desse, ao invés de aproximá-lo do seu propósito, o levasse para mais longe. José provavelmente sentiu isso. Em cada etapa de sua vida, ele enfrentou dificuldades que teriam esmagado muitos. Mas mesmo nas profundezas da prisão, José manteve sua fé em Deus. Ele sabia que, apesar das circunstâncias, Deus estava com ele. É exatamente esse tipo de fé inabalável que caracteriza os escolhidos. Eles entendem que suas batalhas não são sinais de abandono divino, mas sim de que estão sendo preparados para algo maior. Os anos de sofrimento e provação de José não foram em vão. Eles foram à escola onde Deus moldou seu caráter, desenvolveu sua resiliência e o preparou para a grandeza. Quando chegou o momento certo, José foi elevado a uma posição de poder no Egito, uma posição que lhe permitiu salvar não apenas a sua família, mas toda uma nação da fome. Seus anos de aflição foram transformados em anos de propósito. Aquilo que parecia ser o fim foi, na verdade, o início de algo grandioso que Deus tinha planejado. A história de José nos ensina que os escolhidos muitas vezes passam por períodos de intensa adversidade antes de serem elevados à sua posição de propósito. Deus não desperdiça nenhuma lágrima, nenhum sofrimento. Cada dor, cada momento de solidão, cada traição serve para moldar você, para tornar você a pessoa que pode carregar o peso da missão que Deus lhe deu. Assim como José, você pode estar em um período de preparação agora, onde as coisas parecem estar fora de controle. Mas lembre-se, Deus está no controle de tudo. Ele conhece o fim desde o começo e está usando cada situação para conduzi-lo ao seu destino. Portanto, quando você se sentir desencorajado ou quando tudo parecer dar errado, lembre-se da jornada de José. Lembre-se de como Deus usou até mesmo os piores momentos para transformar a vida de José e de muitos outros. Os escolhidos são moldados no fogo das provações. Eles aprendem a confiar em Deus, mesmo quando não conseguem ver a saída. Sua jornada pode estar cheia de altos e baixos, mas se você mantiver os olhos em Deus, Ele o levará ao lugar onde você deve estar, no tempo certo. Os escolhidos são conhecidos por sua resiliência. Eles parecem ser moldados para enfrentar tempestades que outros não conseguiriam suportar. Não é que sejam mais fortes por natureza, é que Deus lhes concede uma força que vem dele. Você já percebeu como, apesar das adversidades, sempre encontra um jeito de se reerguer?
Quando tudo parece estar perdido, quando a vida lança seus piores golpes, há algo dentro de você que se recusa a desistir. Isso não é uma coincidência. É um sinal de que você foi capacitado para suportar as provas que acompanham o seu chamado. As lutas que os escolhidos enfrentam não são um sinal de rejeição divina, mas de preparação. Deus permite que eles passem por dificuldades, não para destruí-los, mas para fortalecê-los. A vida de um escolhido é muitas vezes marcada por desafios constantes, desde conflitos internos até batalhas externas. Mas cada uma dessas experiências é uma ferramenta nas mãos de Deus, usada para lapidar seu caráter e aumentar sua fé. É através dessas lutas que você aprende a depender completamente dele, a reconhecer que sem a ajuda de Deus, você nada pode fazer. Essa resiliência não significa que você não sente dor ou que é imune ao desânimo. Haverá momentos em que você se sentirá fraco, em que questionará o propósito de todas essas provações. Mas mesmo nesses momentos, há uma voz silenciosa dentro de você que sussurra para continuar, que lembra você do propósito maior pelo qual foi chamado. É como se uma força invisível o mantivesse de pé, mesmo quando tudo ao seu redor parece estar desmoronando. Essa força é Deus, operando em sua vida, guiando você através das tempestades para o lugar onde Ele quer que você esteja. A Bíblia nos lembra em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso significa que nada do que você enfrenta é em vão. Cada desafio, cada queda e cada superação estão moldando você, preparando-o para o que está por vir. Os escolhidos são como o ouro que é refinado no fogo. Eles são purificados, fortalecidos e preparados para carregar o brilho da glória de Deus em suas vidas. E essa é a essência da sua resiliência, a certeza de que Deus está trabalhando em todas as coisas para o seu bem. Portanto, não se desespere quando as dificuldades surgirem. Em vez disso, veja-as como oportunidades de crescimento, como passos necessários para que você se torne a pessoa que Deus planejou. Sua resiliência é um testemunho da presença de Deus em sua vida, uma prova viva de que, apesar das tempestades, você não está sozinho. Cada batalha é uma preparação, cada vitória, uma antecipação do propósito divino que se desenrola em você. Ser um escolhido não é um caminho fácil, mas é um caminho que leva à plenitude do propósito de Deus em sua vida. Se este vídeo tocou algo dentro de você, se você se viu nas histórias e nas características dos escolhidos que discutimos, então talvez este seja o seu chamado para aceitar e abraçar quem você realmente é. A jornada pode ser difícil, cheia de desafios e momentos de solidão, mas lembre-se, você não está sozinho. Deus está com você em cada passo, moldando, fortalecendo e guiando você para cumprir o propósito para o qual foi criado. Este é o momento de você abraçar o que Deus colocou em sua vida. Não se deixe abalar pelos obstáculos ou pelo medo. Saiba que a luz que você carrega não foi dada para ser escondida, mas para brilhar intensamente neste mundo. A verdadeira marca de um escolhido é a capacidade de se levantar mesmo nas adversidades, de ser uma fonte de amor e compaixão em um mundo que muitas vezes é indiferente. Lembre-se, a sua resiliência, a sua intuição e a sua compaixão são sinais da presença de Deus em sua vida. Você foi separado para algo maior, algo que vai além de você mesmo. E agora, eu gostaria de ouvir de você. Você se reconheceu em alguma dessas experiências? Como Deus tem guiado a sua jornada como um escolhido? Compartilhe nos comentários abaixo, pois sua história pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje. Além disso, se este vídeo ressoou com você, não deixe de se inscrever no canal O Despertar dos Escolhidos para mais reflexões como essa. Deixe seu like e compartilhe esta mensagem com aqueles que podem se beneficiar dela. Se você está em busca de evolução espiritual, não deixe de assistir ao vídeo recomendado. Estamos todos nessa jornada juntos e é isso que torna tudo tão especial. Mesmo quando a caminhada é solitária, lembre-se de que há uma comunidade de escolhidos
de pessoas que, assim como você, estão buscando viver o seu propósito divino. Não deixe que as dificuldades ou o medo o impeçam de seguir em frente. Deus está com você e Ele nunca irá abandoná-lo. Confie nele, siga a luz que foi colocada em você e saiba que sua vida tem um propósito maravilhoso. Então, eu pergunto a você: está pronto para aceitar seu chamado e brilhar como a luz que Deus te fez ser? Compartilhe suas reflexões e diga-nos sobre qual tema você gostaria de ver nos próximos vídeos. Juntos, podemos continuar a jornada, apoiando e fortalecendo uns aos outros em nossa caminhada espiritual.